senhor de Okinawa, Fumiasu Yamakawa, nem imagina sua vida sem esporte. Ele já tem 93 anos e corre maratonas, também gosta de natação e ginástica. E a parada de cabeça é algo que ele faz muito bem. Yohena Shige é 7 anos mais velha do que o Sr. Yamakawa. Em seu tempo livre, dedica-se ao seu hobby favorito. Com 100 anos de idade, a avó é uma grande fã de karaokê. Yoshi Yogi, desde sua infância, faz artes marciais. Com 80 anos de idade, ele é um dos mais procurados professores de artes marciais da ilha. Qual é o segredo dessas pessoas sensacionais? Por que o relógio biológico deles demora tanto? Em busca de respostas para essas e outras perguntas, a equipe de cientistas russos viajou o mundo. Aquele é o barco do meu neto. Este é o meu. É o mais leve. O objetivo desta expedição é visitar os locais onde as pessoas vivem por mais tempo do que o normal. Sem saberem, os antigos residentes desses locais já descobriram o segredo de uma existência longa e ativa. Isso foi incrível. 2 centenários viviam na mesma rua e eram absolutamente saudáveis. Pesquisando sobre o estilo de vida das pessoas mais velhas da humanidade, tentaremos elaborar uma fórmula ideal de longevidade, um conjunto de regras dos centenários. Segredos da vida de um centenário, Okinawa. Japão. Há centenas de anos, esse misterioso local estava separado do mundo exterior. Somente no final do século XIX, a cortina de ferro foi levantada. No século XXI, o país tornou-se o berço do verdadeiro milagre econômico. O atual Japão demonstra outros milagres. Seus cidadãos vivem mais do que os outros habitantes do planeta, em média 82 anos. A ilha tropical de Okinawa contribui muito para tal. Ela fica ao sul das ilhas japonesas, sendo recordista mundial em número de supercentenários. Meu nome é Oleg Gusev, sou biólogo e tenho 35 anos. Oleg Gusev é chefe do Laboratório de Biologia Extrema da Universidade Federal de Kazan. Durante os últimos 12 anos, colabora com os colegas do País do Sol Nascente. Por exemplo, com a Agência Espacial Japonesa. O cientista russo conhece bem a linguagem e as características culturais do país. O principal objeto de estudo do biólogo são os seres vivos que possuem superpoderes. Segundo Oleg, alguns desses organismos podem sugerir para a humanidade uma maneira de lidar com o envelhecimento. Em particular, um dos fenômenos no qual estou interessado é o fenômeno do hipometabolismo, isto é, quando o relógio biológico do organismo fica mais lento, ele adormece e quase todos os processos dentro de si param. Muitos animais, como os ursos, por exemplo, ou outros mamíferos, também dormem por um longo período de tempo, e isso é chamado de hibernação. Mas há também exemplos extremos. Vou mostrar. Aqui tem uma larva de mosquito, o Chironomidae. Este subtipo de mosquitos, os Chironomidae, habitam zonas áridas da Nigéria. Em tempo de seca, as larvas caem no estado mais profundo de animação suspensa. Os cientistas descobriram que a hibernação dos mosquitos pode durar anos e até mesmo décadas. O estado em que eles estão é um estado de anabiose. Não se encaixa na definição de vida ou de morte. Não é nem um ser vivo porque não tem os processos biológicos, mas ao mesmo tempo nem um morto, porque podemos trazê-los de volta à vida e para isso não precisamos de nenhum equipamento especial ou laboratório. Insetos microscópicos dormem 3 anos e meio em um tubo de ensaio. Como é em condições naturais, voltam à vida com a ajuda de água. Após acordar, as larvas absorvem o líquido e ficam ativas depois de 50 minutos após o início do experimento.
Mesmo se enviarmos ao espaço aberto e voltarmos após alguns anos, como já fizemos em nossas pesquisas, eles conseguirão continuar seu ciclo de vida. E a conclusão, do ponto de vista científico, é de que, como no conto da Bela Adormecida, neste momento a vida para completamente e o envelhecimento não acontece. Isso é uma das maneiras que a natureza nos mostra a solução que permite enganar o relógio biológico, parar a vida e reativá-la quando for necessário. O cientista russo Oleg Gusev conhece pessoalmente vários centenários. Todos os velhinhos passaram dos 90 anos. O primeiro encontro de Oleg com a pessoa de 100 anos aconteceu num lugar menos provável. Este prédio de um andar é o centro da vida social da aldeia Mibaro. As suas portas estão sempre abertas aos moradores. Aqui canta a moradora mais antiga desta aldeia dos pescadores. Meu nome é Yohena Shigi, eu tenho 100 anos. A população atual de Mibaro é de cerca de 200 pessoas. Quando essa mulher nasceu, na aldeia não havia mais de 30 habitantes. Foi difícil. Meu avô era pescador e trabalhávamos com minha avó no mercado. Todos os dias carregávamos nas costas as cestas com os peixes. É incrível como meus pés ainda me obedecem. Antigamente não havia abastecimento de água, eu trazia água da escola. Também ajudava na horta. Ainda faço tudo sozinha em casa. Quase toda a vida desta mulher está ligada ao mar. De casa até a praia é menos de 1 minuto a pé. A maior parte de seu tempo livre, a centenária passa na praia. Passeio pela praia todos os dias. Tento caminhar descalça. Mesmo chovendo, ainda vou passear. Aqui nos encontramos frequentemente com os vizinhos. Sentamos na areia, conversamos. Para viver um longo tempo, para não se tornar um vegetal, deve-se tratar todo mundo bem, se comunicar com todos e ter muitos amigos. Eu, pessoalmente, fico sozinha só na hora de comer. A primeira coisa que me impressionou foi que nossa heroína foi totalmente receptiva e nos convidou para sua casa, apesar de, para ela, sermos pessoas completamente desconhecidas. Já morei muito tempo no Japão e aprendi que os japoneses são um povo ainda bastante fechado e introvertido. O Okinawa se destaca nesse sentido. A ensolarada Okinawa é uma região bem atípica do Japão. Por 450 anos, este território foi independente. O reino de Ryukyu, com suas próprias leis, costumes e língua. A ilha tornou-se território do Japão apenas em 1872. A atual Okinawa é uma das menores províncias do país do Sol Nascente e o único lugar do país onde nunca neva. Quando não há tufões e ondas grandes, saio para o mar com uma vizinha. Eu mesmo ainda posso remar. Francamente, não gosto muito da pesca, mas me agrada pegar vôngoles. Isso é muito divertido. Quando a maré está baixa, vou pegá-las. Parece-me que essa mulher é mentalmente e fisicamente forte. Fomos juntos à praia e ela me mostrou um barco e juntos o levantamos. Acho que o barco pesava perto de uns 30 quilos. E a avó o levantou tranquilamente. Durante a nossa conversa, nunca surgiu o assunto do desamparo ou algum tipo de limitação, entendeu? Me pareceu que sua vida diária não mudou muito nos últimos, digamos, 30 ou até 50 anos.
Okinawa é um dos poucos lugares na Terra onde os centenários são estudados desde 1970. O pioneiro desses estudos até hoje ainda trabalha na ilha. Eu sou Makoto Suzuki, professor emérito da Universidade de Ryukyu. Tenho agora 81 anos. Makoto Suzuki saiu de Tóquio para Okinawa em 1972. O cardiologista tinha uma tarefa que era melhorar o sistema de saúde local. Imediatamente o médico se deparou com um problema inesperado. A maioria dos idosos não necessitavam de tratamento, mesmo se já estivessem com 100 anos. Ouvi dizer que em uma aldeia vivia a centenária Kami-san. Fui até lá de ônibus e na parada conheci uma mulher idosa. Ela caminhava com grandes cestas nas costas. Eu lhe perguntei onde poderia encontrar Kami-san. Ela respondeu, siga-me. Chegamos até uma casa. Entramos e mais uma vez perguntei, onde vive Kami-san? E a mulher disse simplesmente, sou eu. Começamos a conversar e descobri que sua vizinha recentemente também fez 100 anos. Isso foi incrível. 2 centenárias viviam na mesma rua e tinham uma saúde muito forte. Os exames médicos de todos os residentes antigos de Okinawa mostraram que 90% deles eram praticamente saudáveis. Esse fato maravilhoso determinou o vetor do trabalho científico do futuro professor. O estudo das anomalias de Okinawa se tornou um assunto de vida do visitante cardiologista. Durante o meu trabalho, me interessei pelos fatores genéticos. Tenho certeza de que a hereditariedade desempenha um grande papel. É um fato curioso que cerca de 200 mil moradores de Okinawa vivem hoje no Brasil. Realizamos uma análise comparativa e descobrimos que a expectativa de vida dos brasileiros de Okinawa é muito mais curta. Os imigrantes e seus descendentes que tinham partido da ilha, em média, vivem 17 anos a menos do que aqueles que não partiram. Percebemos que o ambiente externo é um importante componente genético. Makoto Suzuki é um gerontologista reconhecido por todo o mundo. Há décadas, ele analisa os idosos compatriotas. Quais fatores no estilo de vida de Okinawa retardam o processo de envelhecimento? Qual é o segredo da longevidade e a saúde sensacional dos locais? Acho que existem 4 fatores. Cultura, alimentação, atividade física, sistema de ajuda mútua e comportamento. No caso da saúde física e social, dá para entender um pouco. O comportamento é mais difícil. Mas tenho certeza de que o estilo de vida, mesmo dos habitantes de Okinawa, faz toda a diferença. O professor Suzuki tem 80 anos, mas não pensa em se aposentar. Junto com seus colegas, atualiza regularmente seu arquivo exclusivo. Nessas prateleiras estão guardados os dados sobre todos os centenários. Entre as centenas de pastas brancas está o arquivo pessoal de Ohana Shige. Apesar da idade avançada, esta vovozinha tem uma característica surpreendente. Com 100 anos de idade, a mulher continua a fazer planos para o futuro. Acredito que se você viver um longo tempo, tem que fazer algo. Gostaria de cultivar cana-de-açúcar, mas os parentes me proíbem, dizem. Você se lembra de quantos anos tem? Como vai ficar sozinha no campo? Conversamos com uma pessoa cuja idade supera a média de idade por dezenas de anos. Ela nunca mencionou que sofre com a idade, que é muito velha para fazer alguma coisa, que gostaria de ser um pouco mais jovem. Tudo com o que ela se preocupava durante a nossa conversa era com a cor dos cabelos. A pescadora de Mibaru literalmente não percebe a sua idade.
ela leva uma vida ativa. Isso foi motivo para um breve estudo que levou a resultados curiosos. Vamos agora fazer um pequeno teste. Pegue o marcador e desenhe um relógio. E depois indique 15 minutos para 1 hora. Este teste clássico com o relógio permite rapidamente identificar sinais de disfunção mental. A centenária de Okinawa desenhou um relógio retangular e até mesmo todos os números, mas fez em ordem inversa. E agora indique 15 minutos para 1 hora. A vovó não teve dificuldade nenhuma com o desenho corrigido. Johanna cumpriu a tarefa sem problemas. Então, do ponto de vista científico, vemos os primeiros sinais de demência. Mas, aparentemente, esses sintomas são tão insignificantes que eles nem afetam nem atrapalham uma vida normal. Comunicar-se com os vizinhos, de cantar no karaokê, de conseguir a rotina diária e ser totalmente responsável pela casa e por si mesma. A pequena Okinawa é o centro mundial da longevidade. Hoje vivem 319 pessoas centenárias. Mesmo as batalhas da Segunda Guerra Mundial não puderam mudar esse fantástico indicador. Na Batalha de Okinawa morreram quase 1/3 dos pacíficos habitantes da ilha. A maior parte dos assentamentos foi totalmente destruído. Da cidade central, Naha, sobrou apenas uma rua. Meu nome é Andrei Kurilov, sou chefe da Sociedade Okinawa Rússia e tenho 37 anos. O russo Andrei Kurilov tornou-se um cidadão de Okinawa em 2002. Hoje é um tradutor com diploma da universidade local. Sua especialidade é a cultura japonesa. Durante 12 anos, aprendeu muito sobre a natureza, a história e os hábitos dos moradores da ilha. Algumas tradições indicam que não era por acaso que a ilha era chamada de Terra dos Felizes Imortais. Aqui tem um festival, um ritual, chamado Kajimaya. Isto é, quando uma pessoa idosa faz 97 anos de idade, elas são colocadas num carrinho e são dados cataventos, como se fosse para uma criança, e levam pela rua. E mesmo se perguntar quais são os seus planos para o futuro, em geral todos dizem, bem, o importante é chegar até o Kajimaya. A razão principal da mudança de Andrei para o Japão foi o interesse pelas artes marciais do Oriente. Okinawa é considerada o berço do famoso karatê, mas foi outro tipo de arte marcial que atraiu o jovem russo. Na diagonal, entendeu? Se fizer assim, então a espada se vira. Puxamos acima da cabeça e um forte golpe. Repita. Seis dias por semana, Mestre Hamamoto transmite seus conhecimentos aos alunos. Há 14 gerações, seus antepassados não se separam da espada. A experiência pessoal do mestre ultrapassa os 70 anos. Meu nome é Hamamoto Isao. Eu tenho 78 anos. Sinceramente, não esperava. Em primeiro lugar, este poder do seu corpo, da técnica, fluidez de movimentos. Ele não parece ter tantos anos. Se eu o visse na rua, daria para ele 50 ou talvez 55 anos. A regra principal do Maduro Sensei é a disciplina de ferro. Sua rotina diária até agora é uma disciplina desportiva rigorosa. Eu estou comendo de tudo, mas nunca demais. Por exemplo, nunca na minha vida comi carne demais. Levanto-me normalmente às 6 horas da manhã. Tomo café da manhã
Faço as tarefas domésticas e vou ao Palácio das Artes Marciais. Passeio 4 quilômetros a pé no parque. Às 9 horas começam os treinos e às 11 da noite já estou dormindo. A vida desse japonês aposentado é um trabalho constante. Ele ainda treina por 4 horas ao dia. Essa espada afiada de 2 quilos, o mestre chama de a principal arma contra a velhice. Mais um segredo para a longevidade do homem de 78 anos. Uma atitude especial com a idade. Como a maioria dos centenários de Okinawa, o Sr. Hamamoto raramente pensa sobre a velhice. Compreendemos o envelhecimento e a nossa idade como um mal necessário e um tipo de tragédia. Até mesmo pelas palavras que usamos, o período de decadência. Parece que essas pessoas fizeram amizade com o tempo. Eles não estão decadentes. Estão vivendo em uma fase da vida que envolve algumas mudanças. A adaptação passa com sucesso, sem efeito negativo. Puxamos, fazemos o passo, a outra perna, assim. Durante a sua longa carreira, Mestre Yamamoto educou 60 alunos. Hoje não é o professor mais velho de artes marciais na ilha. No andar de cima, outro sensei de 80 anos mostra suas habilidades. Na academia tem bastantes atletas que já ultrapassaram os 90 anos. Não percebo a minha idade, não penso nela. Simplesmente treino todos os dias e converso com os alunos. Se você continua se comunicando com os jovens, você mesmo se torna mais jovem. Já tenho 78 anos e 28 dos meus próprios dentes. Isso é raro, não é? Um dos mais famosos centenários de Okinawa também começa o seu dia com exercícios físicos intensos. Para ver esta imagem extraordinária, tem que estar na praia às 6 horas da manhã. Esta prainha é muito popular entre os idosos de Nara. 1 hora antes do amanhecer já está aqui um grupo de aposentados esportistas. Geralmente esse homem bem velhinho é o primeiro a aparecer. Meu nome é Yamakawa Fumiasu. Tenho 93 anos. Esse vovô de 93 anos leva a sério sua rotina de exercícios matinais. Durante 1 hora faz um treino completo com diversos exercícios. Nem todas as pessoas de meia idade são capazes de fazê-los. Sinceramente, eu não tinha visto muitas pessoas, até mesmo 2 vezes mais jovens que façam isso. Eu mesmo não posso imaginar como isso é possível. Mas nesse momento, às 6 horas da manhã, ainda antes do amanhecer, na praia foi uma impressão incrível. Ou seja, é surpreendente que um homem de 90 anos realize exercícios complexos, corra, nade e faça parada de cabeça. Isso tudo é fantástico. Parada de cabeça é uma prova de forma física sensacional do centenário. Vale lembrar que este exercício difícil ele executou pela primeira vez aos 40 anos. Depois de 25 anos, Sr. Yamakawa participou de uma maratona. Comecei a correr regularmente aos 55 anos. Aos 65, completei a maratona em Nara. Um pouco tarde, não é? Aos 69, descobri que temos competições de atletismo para os aposentados. Desde então, participo delas. Lanço o martelo e salto em distância. A carreira esportiva do centenário começou após a sua aposentadoria. Antigamente, Sr. Yamakawa não tinha tempo para fazer esportes. A maior parte da vida estudou profundamente as finanças.
Nos últimos anos de trabalho, ocupava o cargo de chefe no Banco de Ryukyu. Na Europa e no resto do mundo, a aposentadoria limita a vida ativa e plena. No Japão, a situação é diferente. Como uma sociedade coletiva, todos os japoneses, após se aposentarem, recebem a oportunidade de realizar os seus desejos. O curioso é que a maioria das organizações de voluntariado no Japão é constituída por aposentados. Depois de se aposentar, a vida recebe novas cores. Portanto, a vida não fica dividida entre ativa e decadente. Na realidade, na aposentadoria, os japoneses começam a segunda vida. Yamakawa Fumiasu participa de várias organizações sociais. Entre seus hobbies estão a caligrafia, desenho, jardinagem e coleta de pedras. Mas o esporte está em primeiro lugar. Agora estou me preparando para bater o recorde de lançamento de martelo para idosos. O próximo objetivo é, aos 95 anos, saltar em distância. Nenhum japonês fez isso ainda. E o principal sonho é entrar em uma pista de atletismo aos 100 anos. Mas quero que vocês entendam que não pratico atletismo por saúde. Sou saudável porque gosto muito do que faço, é um prazer. Este é o motivo pelo qual eu vivo. Aqui em Okinawa, isso é chamado de Ikigai. Acho que a saúde espiritual dos moradores de Okinawa vem do Ikigai. É uma palavra complicada do dialeto de Okinawa. É difícil achar um significado exato. Talvez o sentido da vida ou do destino. Cada um tem o seu próprio Ikigai. Alguns dos centenários passam muito tempo com os bisnetos. Alguns fazem danças de Okinawa ou cantam músicas folclóricas. Ikigai é um conceito-chave de uma filosofia de vida. Em Okinawa, quase todos os moradores respondem sem pensar ao que é isto. É o componente principal de uma existência feliz. Meu Ikigai é falar com todos, fazer amizades e ainda tenho forças para fazer algo. Tudo o que você gosta. Ikigai para mim é educar os jovens, procurar alunos talentosos. Aqueles que irão passar a minha habilidade e conhecimento para as gerações seguintes. Se olharmos para o hieróglifo, o Iki é viver e Gai é um valor, mas não preço, como no caso do sentido da vida do europeu. Isso é a força vital que o ajuda a se levantar todos os dias e continuar a viver. Os moradores de Okinawa raramente se questionam sobre o sentido da vida. Eles quase nunca estão desanimados ou chateados. Há centenas de anos, os habitantes da ilha resolvem juntos os seus problemas, com a ajuda da Associação de Amigos Moai. Esse fenômeno nasceu espontaneamente. Antigamente, os participantes de um Moai se davam apoio financeiro, físico ou social uns aos outros. Hoje em dia, o objetivo principal dessas associações é o interesse em comum, por exemplo, cantar. Os cientistas gerontólogos acreditam que Ikigai e Moai são razões extraordinárias da longevidade de Okinawa. A maioria dos moradores locais tem outros traços também atípicos para a sociedade moderna. Sem pressa, muito tranquilos, não ligam para atraso, não são nervosos, não se preocupam e não guardam rancor, porque isso só gera decadência. Até hoje está preservado o estilo de vida comunitário, cooperativo. No dialeto de Okinawa tem a palavra yumiaro. Maro é um círculo. Se olharmos os funcionários de uma empresa, não dá para dizer quem é o chefe. Em Okinawa não há carros caros, todos dirigem os mesmos carros. Realmente é a manifestação da igualdade.
Yamakawa Fumiaço se desloca pela cidade de bicicleta. No modesto apartamento do centenário não há itens de luxo. O tesouro mais importante em sua casa é uma coleção de prêmios esportivos. Nos últimos 20 anos, este vovô subiu no pódio 139 vezes. Por isso, aceitou tranquilamente nossa proposta de fazer um fácil teste. Agora faremos um teste simples. Vou mostrar uma vez e depois 3 vezes repetimos juntos esses movimentos. Este exercício é a prova de fogo de alguns processos de pensamento. Com a ajuda dele, você pode avaliar a memória, a coordenação e a concentração do examinado. E agora faça sozinho 5 vezes. Você conseguiu. Muito obrigado. Como ser capaz de viver por muito tempo? Precisa praticar esportes, dormir bastante e ser capaz de relaxar. Pode comer de tudo, só tenta evitar gordura. Mais importante é cuidar da quantidade. Agora, a comida americana é muito popular. Os jovens simplesmente adoram. Parece que os jovens adoecem mais do que os idosos. No século XX, Okinawa passou por épocas difíceis. O milagre econômico japonês nem chegou perto desta terra. Até 1972, a ilha estava sob o controle direto dos Estados Unidos. Apesar disso, os moradores conseguiram guardar a estrutura tradicional de relacionamentos e costumes de seus antepassados. O sistema de alimentação na ilha praticamente não mudou em centenas de anos. O professor Kazuhiko Tairo sabe tudo sobre a cozinha de Okinawa. Desde os anos 80 do século passado, ele estuda esses pratos com um ponto de vista científico. Aqui está, por exemplo, experimente, isso é chamado de umibudo, ou uva do mar. Só cresce na costa de Okinawa. Estas algas são ricas em iodo e minerais. Antigamente eram pescadas do mar e agora são cultivadas em fazendas especiais. E isso o que é? É champura, um prato tradicional de Okinawa, feito de legumes, ovos e tofu frito. O tofu tem muita proteína vegetal. Os moradores de Okinawa comem quase todos os dias. Uma variedade de algas, legumes e queijo de soja tofu são produtos comuns na cozinha de Okinawa. Além deles, a dieta cotidiana dos locais inclui carne de porco e frutos do mar. Por exemplo, sashimi, peixe cru em fatias. A comida de Okinawa tem muitas variações. Está baseada no equilíbrio de todos os componentes sem qualquer extremos ou excessos. Por 30 anos, comparamos a dieta de Okinawa com as dos residentes de outros países. E chegamos à conclusão de que nossa dieta é a base para uma vida longa e saudável. Segundo a estatística do professor Tairo, centenários locais praticamente não sofrem de câncer de estômago. No Japão, a porcentagem mais baixa de pessoas obesas é em Okinawa. Este fato tem várias explicações. Uma delas está exatamente nessa mesa. Qualquer que seja a refeição de um residente, toda a comida será servida em pequenas porções. Comer pouco nesses locais é a tradição sob o nome de Harahashi-bu.
Hara Hashibu tem duas partes. Hara é o nosso corpo, a nossa barriga. E Hashibu é 0,8, é 80%. Ou seja, não precisa comer até a satisfação completa. Deixe sempre um espaço pequeno, isso é garantia de saúde. Isso é uma regra muito antiga e faz parte de nossa mentalidade. Muitas vezes ouvimos dos centenários, comer demais faz mal. Parece que talvez a comida aqui não tem muito sal. Você está absolutamente certo. Okinawa ocupa a última posição no Japão pelo consumo de sal. E já há muito tempo. Por isso, há tão poucos casos de AVC e doenças cardiovasculares. Esta casa, na cidade de Nishihara, pertence a outro centenário de Okinawa. Hoje tem um feliz acontecimento. 3 gerações de Yao vieram visitar o chefe da família que completou 101 anos de idade. Meu nome é Itokazu Yao. Nasci no dia 29 de novembro de 1913. Itokazu Yao nasceu a 100 quilômetros de Okinawa, na ilha vizinha de Kyumi. A primeira metade de sua vida foi muito difícil. Os momentos mais difíceis estão ligados à Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1945, com 30 anos de idade, Itokazu começou a servir no exército em Manchúria. A Manchúria ficou cercada pelas tropas soviéticas. Elas atiravam em nós todos os dias. Era impossível escapar das granadas. Minha tropa estava totalmente destruída. Sofri uma contusão e fui ferido na perna. Fui parar em um hospital russo. Do campo de prisioneiros de guerra, o japonês foi enviado à Ásia Central. Até o ano de 1950, estava construindo a hidrelétrica na União Soviética. É o trabalhador, ferramenta de trabalho, o concreto de trabalho. O comandante fala, trabalhador muito bom. Muito bom, entende? Este velhinho ainda surpreende a todos com as frases em russo. A falta de esclerose é um atributo essencial da longevidade saudável. Os participantes do projeto várias vezes demonstraram uma boa condição de memória. Itokazu Yao também não é exceção. Vamos provar isso com o último teste do nosso programa. Então vamos começar. Onde estamos agora? Nishihara, quadra T, casa número 153. Muito obrigado. Que dia é hoje? Domingo. Repita e lembre-se de 5 palavras. Lua, lua, gata, gata, lápis, lápis, flor, flor, carro, carro. Como está a sua memória? Não dá para reclamar. Agora repita as palavras. Então, lua, carro, gata, ele, sem erros, falou o dia da semana, local onde estamos e 3 palavras de 5. 3 palavras não tão simples, que para a idade dele é um ótimo resultado. O centenário de Nishihara não só conseguiu passar no teste, ele literalmente surpreendeu o nosso especialista com sua condição física. O avô propôs ao hóspede uma queda de braço. Vamos, vamos, vamos! E não perdeu.
Qual é a razão da saúde tão fantástica desse homem? Acho que o meu maior segredo é a minha família. Tenho 7 filhos, 30 netos e 40 bisnetos. Os nomes de alguns deles eu não me lembro, mas eles nunca esquecem de mim. Todo tempo se importam e apoiam. Sempre me visitam. A cada dia me dão a alegria e a força que eu preciso para viver. De acordo com gerontólogos, o isolamento social traz danos aos idosos comparável ao tabagismo. O cientista russo Oleg Gusev concorda com isso. Uma família reunida e um amplo ambiente de conversa podem prolongar a vida humana. A luta contra a solidão é um dos segredos da longevidade de Okinawa. Primeiro, viva sem olhar para trás. Não tenha medo de não ter tempo para fazer algo, mas ao mesmo tempo siga um ritmo, siga uma forma. Segundo, fortes laços sociais e comunicação. Todos os nossos centenários se comunicam muito com seus parentes, seus amigos, seus alunos. E, finalmente, Ikigai. É uma ocupação ou um hobby que lhe agrada. A cada dia traz satisfação e dá muitos anos extras de vida. A terceira idade saudável, ativa e feliz é resultado de esforços diários. A boa genética e a hereditariedade têm um papel importante, mas não dominante. Isso significa: a expectativa de vida de quase todos os humanos está em suas próprias mãos. Nossa expedição chegou ao fim. Segredos da Vida de um Centenário durante um ano visitou todos os locais conhecidos com alta concentração de centenários. 8 cientistas russos estudaram as experiências e conquistas dos 35 centenários. Diante de vocês, o resultado desta viagem científica é um conjunto de regras para uma boa longevidade. Atividades mentais e físicas, fortes laços sociais, alimentação moderada, otimismo, ocupação favorita, estilo de vida moderado, exame médico regular, clima suave.